tio Mardoqueu, o seu primo Mardoqueu, que é o que nós vamos aprender hoje. Tá bom, meus amados? Então vamos iniciar aqui o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8, vai destacar o esplendor do reino de o rei Assuero. Então vamos analisar aqui no capítulo 1, do versículo 1 até 8, diz assim: E sucedeu que nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o seu trono, que está na fortaleza ou no palácio de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante a ele. Então, aqui o rei Assuero vai fazer uma convocação, ele vai reunir as grandes autoridades do seu vasto império, das suas províncias, aqueles que estavam sujeitos a ele, e ele fez uma festa. E essa festa aqui, meus amados, diz o texto que ela durou 180 dias. É muito tempo, né? Então você imagina aí, isso para o quê? O que significa isso? Ele fazer uma festa que durasse alguns meses, para chamar todos que estavam ali sob o seu controle, as autoridades que assim ele colocou, para mostrar o esplendor do seu reinado, para mostrar o esplendor da sua glória, do Império Medo-Persa. Então, quando a gente observa aí, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, aqui diz o quê? Que ele convoca as autoridades, convoca os principais. No versículo 4, para mostrar a riqueza do seu reino, o esplendor da sua grandeza. Então a gente analisa que o propósito dessa festa aqui que ele reuniu, dessa comemoração, era para também mostrar a grandeza do seu reino, a sua glória, o seu esplendor, que agora é o novo império que estava comandando naquele período. E acabou aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. Agora ele vai chamar o povo que habitava ali na fortaleza de Suzã, entre o palácio, para participar também no jardim, para poder comemorar. E aqui destaca também alguns itens que tinha, né, no palácio ali, ó. As tapeçarias eram de pano branco, verde, azul, celeste, pendentes de cordão de linho fino, púrpura, argola de prata, coluna de mármore, enfim, vai destacar também, dentro desse resplendor, a sua riqueza, os seus detalhes também que tinham lá, tá? E diz o texto que ele dava de beber em copos de ouro. Ó, fique à vontade aí, use meus copos de ouro, use esses copos reais, bebam, se alegrem, se divirtam. Está tudo liberado, digamos assim, né? E aí, meus amados, após isso, no versículo 9, também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Versículo 10 agora: no 7º dia estamos já o coração do rei alegre. O coração do rei estava já tomado pelo vinho, já estava meio cambaleando, já estava já meio, poxa, várias doses de bebida, de vinho, já estava com o seu coração já meio alegre. Falou: manda chamar a rainha Vasti, chama ela. Sendo que para a rainha Vasti, talvez isso para ela não pegaria bem para ela, teria que ir, né? Por mais que seja um mandato, por mais que seja uma ordem do rei, olha, traga minha esposa aqui, e ela não aceitou estar em sua presença para estar juntamente com as outras autoridades, ela recusou esse convite. Você não poderia recusar uma ordem do rei, né? Mas ela recusou. A gente não sabe exatamente o porquê que a Vasti ela vai recusar o convite do rei, do seu marido, tá? E por causa disso, isso muito irou o coração do rei, isso muito pegou mal as autoridades que estavam ali. Poxa, calma aí, mano. Se a esposa
a rainha não obedece à ordenança do rei, pedido do rei da Pérsia, se pegou mal. Talvez ela não queria ir para a sala para poder, talvez pensando assim, eu vou ficar me mostrando, poxa, eu vou ficar aqui cheio de homens, para quê? Qual a necessidade de eu ficar no meio de tantos, que só tinha homens naquele momento ali, né? E ela não concordou com a ideia do rei, e por não concordar com essa ideia, vai haver uma ruptura no casamento, vai haver um desligamento. Então agora o rei, ele não vai querer ela mais, mas aí vem um conselho para o rei. Vamos observar aqui, ó. Lê alguém, por favor, aí, o versículo 11, 12, e o 13 e o 14, por favor. Lê alguém, por gentileza. Capítulo 1. A gente destaca aqui no capítulo 1, do versículo 9 ao 13, a desobediência da rainha Vasti. Lê alguém, por favor. Por gentileza, ajuda o professor. E ao sétimo dia, estando já... Isso. E ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou chamar meu irmão, Bisca, Arbora, Bilitã, e a Bitar, Zetar e a Carta, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pelas mãos do eunuco, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratava dos negócios do rei, na presença de todos que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Admatar, Tarsis, Medes, Macena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se sentavam nos primeiros tronos. Então você tinha um grupo aqui que era mais próximo ao rei, que era mais íntimo dele, que via a face dele. E dentro desses príncipes que aqui estavam, Memucã vai dar o conselho, tá? Então, após a desobediência da rainha Vasti de não se apresentar perante o rei, perante as autoridades que lá se encontravam, o que Memucã vai fazer? Vai dar o conselho. Qual o conselho que ele dá? A gente destaca aqui, ó. Não somente pecou contra o rei, a rainha Vasti, mas contra todos os príncipes e contra todos os povos que em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia desse feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos. Olha só, a atitude dela poderia refletir nas outras mulheres. Poxa, se a rainha desobedecer uma ordem do rei, meu marido não é rei, meu marido ocupa outro cargo abaixo do rei. E se a rainha desobedece, então a mulher também poderia desobedecer o marido. Era esse entendimento. Então, para que isso pudesse ser corrigido, o que ele faz? Mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha, porém ela não veio. Este mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão a todos os príncipes do rei: ouvindo o feito da rainha, assim haverá desprezo e indignação. No versículo 19: separe-se bem ao rei, saia da sua parte com um edito real, escreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que a rainha Vasti não entre mais na classe do rei, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Ouvindo-se o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, isso Memucã falando para o rei, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã, que era um dos príncipes. Então ele vai dar ouvido à voz do rei. Esse conselho é bom, hein? Vamos fazer um edito então, vamos fazer a troca, vamos fazer a mudança.
né? Já que a rainha Vasti pecou, ela não obedeceu a minha ordem, então vamos, simplesmente te tira. O rei tem poder. Então isso para ele é mole. Fala assim, tira essa aqui, eu coloco outra mulher. Então, isso é fácil para mim. Escreve o edito aí, eu coloco o meu anel, o sinete ali, carimbo ali no edital e espalha por todo o império. Então, o que ele vai entender aqui? O que nós entendemos? Que essa atitude de Memucã, de aconselhar ele a buscar uma outra mulher, pareceu bom aos olhos dele. Então isso foi feito. A gente observa aqui, então enviou cartas, versículo 22 do capítulo 1, a todas as províncias do rei, a cada província. Meus amados, são 127 províncias, um reino gigantesco. Então, com esse edito, você precisava o quê? Acelerar o processo. A vaga da rainha não podia ficar desocupada por muito tempo. Então, eles precisavam ter pressa. Faz aí, escreve aí, manda cópia, espalha para o império inteiro. Tá? E aí, cada homem fosse em sua casa e isso publicasse em todos os povos conforme a língua de cada um. É claro que dentro do vasto império existiam vários outros idiomas. Então, conforme a língua de cada um materna, aí ficaria entendido para eles. Olha, moças jovens, belas, bonitas, etc. E tal. Vamos lá. Capítulo 2, lê alguém por favor aí. Capítulo 2, do versículo 1 até o 3. Passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei, Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os mancebos do rei, que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens formosas à vista, e ponham o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Egai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhe os seus enfeites. Interessante que nessa ordem que agora, esse edital, o que está dentro desse edital aqui? O que o rei está buscando no lugar da rainha Vasti? Vamos observar. Ele está buscando uma moça. Ele queria uma pessoa de meia idade, né? Uma mulher de meia idade. Uma mulher de 30, 40 anos. Não, claro que não. Ele queria uma mulher que fosse uma jovem, uma moça, fosse virgem, ou seja, que havia deitado-se com homem algum, e também que fosse bonita. Então para o rei, quer uma mulher bonita, quer uma mulher virgem, que seja jovem. A gente não sabe exatamente a idade do rei, quantos anos o rei tinha. Poderia ter uma idade média, poderia ele ter 50 anos. E aí? A gente não sabe, mas é que essa sim, é que o rei está buscando essa característica no lugar da rainha Vasti. Moça, virgem, bonita. Pô, o rei não poderia se apresentar com uma rainha e com uma mulher que não fosse a altura dele. Então, para isso, tinha que ter uma beleza muito atraente para o rei. Tá? Vamos lá, no capítulo 2, versículo 4: é a moça que parecia bem aos olhos do rei, reine em lugar da Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei. Então, isso para o rei foi muito bom, foi muito interessante. E assim, isso foi feito. Agora começa a busca. Agora você vai procurar por todo o império, trazer as moças, as virgens bonitas, e você tendo que tirar elas e conduzi-las até onde? Até o palácio do rei. Então imagine só, nessa procura, os guardas, os soldados, enfim, todo o império ali, todas as meninas que, poxa, mas você mesmo, vem, e levando até o palácio, e ficar ali, debaixo das orientações do eunuco, o guardador das mulheres, tá? Porque aí ia passar o processo seletivo. Agora dentro desse tudo, no versículo 5, olha o que diz aí: havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Semei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém
com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, a qual transportaram o rei Nabucodonosor. Você entendeu quando eu falei mais cedo sobre quando Nabucodonosor havia levado cativo o reino do sul? Muitos não voltaram, já se passaram mais de 100 anos nesse livro de Esther. Muitos não voltaram para Jerusalém, ficaram por lá. Abra por gentileza aí, segundo livro dos Reis, capítulo 25. Capítulo 25. Vocês sumiram. Perdão, meus amados, capítulo 24, versículo 14. Isso, versículo 14, versículo 15. Vou ler aqui para ganharmos tempo. Transportou toda Jerusalém, como também todos os príncipes, todos os homens valorosos, 10.000 presos, todos os carpinteiros, ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, e os seus eunucos, os poderosos da terra, levou presos de Jerusalém para a Babilônia. Então, Mardoqueu, juntamente ali com Esther, eles já viviam no Império Medo-Persa, já havia se passado já o período de decreto do rei Ciro para voltar, e não voltaram, ficaram lá. E agora a gente vê aqui no versículo 7, esta criara Radassa, que é Esther, filha do seu tio, ou seja, o tio lá do Mardoqueu, porque não tinha nem pai nem mãe, ou seja, Esther não tinha pai nem mãe. Era moça de bela aparência, formosa à vista. Morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomou para sua filha. Sucedeu, pois, que divulgando o seu mandato do rei e a sua lei, ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, o guarda das mulheres. Então, dentre essas mulheres, levou a prima dele, levou a jovem Esther, que também estava dentro dessas qualidades, tá? E diz o texto que Esther também era formosa. Então, dentro dos requisitos, também estava Esther, uma jovem, moça, formosa e virgem. E ela vai fazer parte do processo seletivo para o rei. Tá? Então, você imagine só. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, ou seja, aos olhos do eunuco, de Hegai, esse que guardava as mulheres. Porém, no versículo 9, perante ele, pelo que se apressou dar-lhe os seus enfeites, seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito à casa do rei. Ele fez passar com as suas moças ao maior lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou ao seu povo, a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Ele passava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther passava ali e como sucedia. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei, Assuero, depois que fora feito a cada um segundo a lei das mulheres, por 12 meses. Então, assim, para se apresentar ao rei, não era, você faça uma fila aqui, quilométrica, uma por uma. Não, tinha que ter todo um preparo, né? Tinha que mudar as vestimentas, cuidar do cabelo, cuidar do corpo, colocar roupas novas, fazer todo um aparato perfeito para o rei. Foi um ano. Aqui você vê aqui, se você acompanhar comigo, olha aqui, porque assim se cumpriu os dias das purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias, com as coisas para a purificação das mulheres. Um ano, só passando pelo processo, um ano ali. Esther ali confinada no palácio do rei, sendo vigiada pelo eunuco,
E aí 1 ano naquele processo, né? Passando por todos aqueles cuidados, usando todos os utensílios ali para ela poder estar pronta perante o rei como as outras mulheres. Correndo um pouquinho aqui, ó, versículo 15: chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiú, tio de Mardoqueu, que tomaram por sua filha, para o rei, coisa nenhuma pediu, senão que disse a Hegai, o eunuco do rei da guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos que ouviam. Ela tinha graça, né? A graça era de Deus, estava com ela, né? Porque, com certeza, assim como havia mulheres formosas dentro do palácio, porque, presta bem atenção, quando foi levada as mulheres para o palácio, todas eram formosas, todas tinham boa aparência, todas, porque o processo seletivo era esse aqui, mas o que havia diferente nela era a graça. A graça de Deus estava sobre a vida dela, para fazer a diferença das demais mulheres. Então todas tinham beleza? Tinham. Eram formosas? Eram. Virgem? Eram. Mas existia uma coisa que elas não tinham, para alcançar os olhos do eunuco, do rei, a graça. Tá? Então diz o texto aqui: assim que foi levado Esther ao rei, a casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º mês do seu reinado, e o rei amou Esther do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça, benevolência, mais do que todas as virgens, depois a coroa. Nossa, o rei, quando fitou os olhos nela, já amou. Depois daquele processo todo que passaram, quando ele bateu os olhos nela assim, vem cá, meus aposentos, amor à primeira vista. Será que foi isso? A graça estava subindo para ela, alcançou graça, alcançou benevolência do rei Assuero. O amor à primeira vista, ficou impactado com a beleza de Esther, mas havia algo diferente nela que não havia das demais. E aí o texto diz que ela foi coroada, fizeram uma grande festa para honrar a tudo que foi feito ali sobre a escolha do rei Assuero. E após essa escolha existe também a festa, né? Não podia não faltar festa depois disso, né? Depois que o rei voltou a se alegrar, mulher formosa, bom, tem que ter festa, né? Não tem uma mulher no meu lugar, agora é uma outra mulher, tá? Então, ou seja, o rei comemora. No versículo 19, aqui o rei ele vai comemorar, e assim Esther vai ficar no lugar da rainha Vasti. Tá bom, meus amados? Versículo 21. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, Bigtã e Teres grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E vendo isso ao conhecimento de Mardoqueu, ele fez saber a rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu, inquiriu-se o negócio e descobriu, e ambos foram enforcados de uma forca. Por isso, escrito no livro das crônicas perante o rei. Agora a história vai mudar. Então, assim, agora está lá no seu palácio, está lá com o rei, mas uma situação que ocorreu, Mardoqueu percebe uma conspiração contra o rei, e é claro que, sabendo disso, ele pede para informar Esther informa o rei, e o rei só manda fazer foca. Eles, claro, investigaram, abriram uma investigação interna e descobriram que, de fato, aquela denúncia que Mardoqueu havia feito era verdade. Então, após essa investigação, o julgamento e a condenação foi forca. Coloca na corda, bota a cordinha no pescoço dos dois aí, que tentaram contra a minha vida. Mas o interessante é que isso foi relatado, e isso vai ser muito importante lá na frente. Isso foi escrito, tá? É interessante de um trabalho, tudo que acontece tem que ser escrito, tem que estar registrado, se é coisa boa, se é coisa ruim, se é uma alteração, se não é, enfim, tudo tem que estar escrito. Então esse ato aqui foi escrito, foi
guardado no livro das crônicas, ficou lá na gaveta, tá? Mas aí isso vai ser utilizado lá na frente em benefício para ele, e não só para ele, mas para os demais. Meus amados, lê alguém, por favor, aí do versículo 1 até o versículo 4, do capítulo 3. Ajuda aí, professor, por favor. Lê alguém, por favor, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Depois destas coisas, o rei Assuero agradeceu a Amã, filho de Amedata, a Gatita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinham ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandato do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe ele isto de dia em dia, e não estando ele ouvido, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Lê o versículo 5 e 6 também, por favor. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu se não inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Amém. Então, repare bem que esse Mardoqueu aqui, ele, quando Amã, que foi exaltado dos demais príncipes que ficavam próximos do rei, que vinha à face do rei, Amã foi colocado acima deles. Ele agora está com o seu resplendor, com a sua glória, ser honrado pelo rei. Então, quando ele fosse passar lá de cavalinho lá, todo mundo tinha que fazer o quê? Esse cara aí é muito próximo do rei, é Amã. Os judeus, e todos que lá passavam na fortaleza de Suzã, que quando ele passasse tinha que fazer isso aqui, ó. Mas e Mardoqueu? Eu vou curvar a minha cabeça, não vou me curvar perante a um homem. Então, os demais judeus, com certeza foi isso aqui. Mas o único que atraiu a ira foi quem? Mardoqueu. Então, por ele não querer honrar Mardoqueu, porque não honrar Amã, traz ira, traz raiva. Não vou me curvar perante ele. Então, a gente não vê, a gente vê uma atitude de alguém que entendia, olha, eu só devo me curvar perante a Deus, não perante a homem. Ainda que ele tenha um alto cargo no palácio. E olha que Amã era respeitado. Ele falou assim, mas eu não vou abaixar a cabeça. Para mim, é só mais um. E isso atraiu a ira de Amã. E por essa atitude de Mardoqueu, ele vai querer sentenciar o povo todo. Como é que pode, não? Se o negócio era só contra ele, não, contra todos os judeus. Todos. Sendo que para ele poder querer tirar a vida, não só de Mardoqueu, mas como de todos os judeus, ele precisava de um plano. Ele precisava de um plano para poder tirar a vida dos judeus, incluindo o cara que não quis se curvar a ele. Então, para isso que ele fez? Ele manda fazer um edital. Aí que está, porque assim, ele não poderia simplesmente, você, pega aí Mardoqueu, manda matar agora porque ele não me desobedeceu, não se encurvou perante mim, não. Precisava ter o quê? Um documento, precisava ter um edito real
para ele poder ter autonomia para ele fazer o que ele queria. Ele quer o quê? Matar. Então, para ele matar, ele precisava do quê? Ter algo escrito. E precisava também o quê? Do anel do rei para poder carimbar o edital. E assim, ele poderia executar o plano dele. E assim ele fez. Vamos ver aqui qual foi vamos perceber aqui o que Amã planejou para poder executar o plano que estava no seu coração. Lê alguém, por favor, aí do versículo 7 até o versículo 12. Ajuda aí o professor, por favor. Uma outra pessoa. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou o culto, isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia, e de mês em mês, até o 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreve-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mês. E conforme a tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei, e aos governadores que havia sobre cada província, e aos principais de cada povo, e a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, e em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Então você vê, ele tinha um plano, esse plano era aniquilar os judeus, porque diz o texto que ele é adversário dos judeus, então não era só com a mão o negócio, ele não gostava de judeu mesmo. Então para isso ele fez o quê? Paga o edital, pega, aí o rei, então tá, toma aí, sela aí. O rei, e o preço disso seriam 10.000 talentos de prata. Eu vou colocar nos tesouros dos cofres do palácio, é o preço que vale eles, e assim eu vou fazer. O texto diz que assim foi feito. Ele fez o edital, espalhou todo o edital por todo o império, e assim ele lançou sorte, né, sobre o dia, o mês que seria executado. Não são sortes, ó, tal mês, tal data, vai ser esse dia que eu decreto que vai acontecer a morte dos judeus, tá? E diz o texto que as pessoas ficaram confusas. Pô, calma aí, o que eu fiz? Os judeus que passavam ali olhavam: o que eu fiz para poder merecer que eu vou ser morto? Não fiz nada para o rei, pago meus impostos, vivo uma vida tranquila, e do nada veio o edital também que eu vou morrer? Então o texto ficou confuso na cabeça dos judeus. Capítulo 4, quando Mardoqueu soube tudo isso, aí Mardoqueu ele vai rasgar suas vestes, ele vai levantar um clamor, ele vai tentar fazer um contato com Esther, para justamente poder levar até o conhecimento dela. Até então ela não sabia. Assuntos políticos ficava para o rei, ficava para quem era de direito. Então a mulher ficava na casa das mulheres, ficava lá no seu harém, ficava sendo cuidada, etc. e tal, sendo que ela não interferia nessas questões políticas, tanto que ela nem soube, só foi saber depois, sabe? E lá, enquanto Mardoqueu está lá rasgando a sua veste, saco de cinza, chorando, clamando, Esther estava no palácio lá, sem saber o que estava acontecendo. E a atitude de Mardoqueu foi diferente dos demais judeus, porque até o que o texto mostra, ele foi o único que chegou lá, rasgou a veste, se entristeceu, chorou, e falou: pelo amor de Deus, e aí, o que a gente vai fazer? O texto vai dizer aqui que após essa atitude, ele vai fazer chegar essas informações até a rainha Esther. E vamos acompanhar aqui o versículo 10 aqui, no capítulo 4. Então disse Esther a Ataque e mandou dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem para que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado na sua presença, senão há uma sentença de morte,
salvo-se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva nestes 30 dias. Não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e tua casa perecereis. E quem sabe se para tal tempo como chegaste a esse reino. Então disse Ester que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajuste todos os judeus que se achem em Suzã, jejuem, não comam, não bebam durante 3 dias. Eu e minhas moças também assim faremos. Assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, perecendo eu, perecerei. Então Mardoqueu fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Ou seja, no final, resumindo esse capítulo 4, o que o texto vai dizer aqui é que ela não podia se apresentar perante o rei de qualquer maneira. Ela não podia chegar, bater na porta, ir no quarto dele e falar: rei, estou aqui. Ela estava 30 dias sem ver o rei. 30 dias, 1 mês. Então você acha que a rainha tinha acesso ao rei toda hora? Claro que não. Um cara muito ocupado, tomando conta de um grande império. Tu acha que o acesso de Ester do seu marido era assim? Toda hora, todo momento, todo instante? Falou assim: ó, faz um propósito aí. Vocês jejuem, orem, e na medida que vocês orarem, jejuarem, nós também faremos isso. Unimos o nosso propósito para falar com ele. Interessante, né? Ó, vocês ficam daí, eu fico daqui, mas a gente fica no mesmo propósito. Porque se eu perecer, eu vou perecer, vocês também vão perecer, então vamos lutar por uma causa só. E a causa era essa. Nós precisamos comparecer, eu preciso comparecer perante ao rei. Então, para isso, eu preciso que você também comunique aos demais judeus que façam o mesmo propósito, não comam, não bebam durante 3 dias. E assim, tanto no palácio, ou você acha que é no palácio, ó, Mardoqueu, faz o propósito aí, eu vou ficar aqui. Não, até aquela que estava lá dentro também tinha que fazer. Porque o propósito era único para falar com o rei. E se o rei estendesse o cetro e assim fosse tocar dela, atendesse o pedido e falou: opa, calma aí. O rei se inclinou perante ela. No capítulo 5, sucedeu depois que ao 3º dia Ester se vestiu das suas vestes, se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do seu apoio do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono na casa real, defronte do seu aposento. Sucedeu que, vendo o rei, a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Ester com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou na ponta do cetro. Estava lá sentado no seu trono real, os aposentos estavam no interior do rei lá. E quando Ester se aproxima dele, ele aproxima com o cetro de ouro, ela toca, e aí achou graça aos olhos do rei. Então, isso para você ver como era a cultura, como funcionava, tá? A conduta de uma rainha e a conduta de um rei, e que não era de qualquer maneira, ou não era qualquer hora que a rainha tinha acesso ao rei, tá? Hoje, isso já acabou. Hoje em dia, quem é casado, o marido tem acesso à mulher 24 horas, como a mulher tem pelo telefone. Fala aqui, ó, está onde? O que você está fazendo? São coisas muito distintas, diferentes, tá? Então não era toda hora que a rainha tinha acesso para falar com o rei, não, tá, meus amados? Diz o texto que após ela alcançar graça aos olhos do rei, e ela tocou no cetro dele de ouro, então o rei disse: o que tens, rainha Ester? Qual a tua petição? Até a metade do reino te dou. Após ela achar graça aos olhos do rei e tocar no cetro dele de ouro, o rei fala: o que você quer? Eu lhe concedo o teu pedido, até metade do reino eu te dou para você. E é claro que a causa que ela queria não era metade do reino, a causa que ela queria era salvar os judeus. Então o propósito aqui era para livrar e salvar os judeus.
e não apenas não querer uma coisa que ela tinha para desfrutar. Eu quero reino, eu quero salvação do meu povo. Eu não quero reino, não quero isso. Meu propósito não é para isso. Eu quero livrar meu povo. O texto vai dizer que Esther, diz aqui, e disse Esther: se bem parecer ao rei, venha ao rei, e Amã hoje é banquete. Então Esther, de forma estratégica, ela faz o quê? Meu banquete hoje, vamos se deliciar, vamos comer, vamos beber, vamos confraternizar primeiro. E assim ele fez. E disse o rei Esther no banquete de vinho: qual é a tua petição? O que te se dará? Até qual é o teu requerimento? Se fará ainda até metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição, requerimento se achei graça aos teus olhos, se bem parece ao rei conceder-me a minha petição, outorga-me o meu requerimento. Venha, rei, com Amã e ao banquete que lhes preparei, que lhe vou lhe preparar para amanhã, e farei conforme o mandato do rei. Então saiu Amã daquele dia alegre, ou seja, ela vai preparar uma outra ocasião para fazer aquele pedido. E Amã, que era uma das caras, uma pessoa que estava acima dos demais príncipes, que era muito próximo do rei, ficou felizão. Pô, banquete, a rainha Esther, poxa, ela me chamou. Primeiro no convite ele estava lá, no segundo convite ele só alegre no coração, se alegrou demais. Mas o texto diz aqui, quando ele saiu, ele viu Mardoqueu, aí é só bater a cara no Mardoqueu, aí o cara fica furioso. Ele, depois de se banquetear lá no palácio, lá com o convite da rainha, junto com o rei, quando ele sai da porta do palácio, que ele vê, o semblante já muda, a fisionomia não era para o judeu. O cara acabou de se deliciar, de encher a barriga e todo feliz do palácio. Olha o Mardoqueu. O texto vai dizer, quando ele chega em casa, ele vê os seus amigos e sua esposa, ele contou-lhe a Amã a glória das suas riquezas, a multidão dos seus filhos, tudo que o rei o tinha engrandecido, e aquilo que tinha exaltado sobre os príncipes e os servos. Ele chega lá, reunia a galera, seus filhos, seus amigos: olha, o rei fez isso aí, ótimo, perfeito. Porém, tudo isso não satisfazia ele, por causa do judeu Mardoqueu. Poxa, o cara te respeitou, o cara foi exaltado, ele, ou seja, assim, tudo tinha do bom e do melhor, mas o problema era quem? Mardoqueu. Enquanto não vê o Mardoqueu morto, eu não sossego. Não é assim, enquanto eu não vi esse cara descer a sepultura, eu vou perseguir, até ele morrer. Mas o texto vai dizer: disse mais Amã: tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete. Estou lendo o versículo 12. Também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo não me satisfaz, enquanto vi o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então disse-lhes a sua mulher e todos os seus amigos: faça uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dizer ao rei que enforquem nela Mardoqueu. Então alegra-te com o rei, e o banquete conceda bem, pareceu Amã. E mandou fazer a forca. Uns dizem que essa forca tinha mais de 10 metros de altura. Então, ou seja, olha, alguém aconselha ele: faz uma forca logo para esse cara, mata logo, em praça pública, e vai amanhã você já dá logo a ordem, executa logo Mardoqueu, e completa a tua alegria. É a morte dele, esse homem, que vai te fazer feliz? Então prepara logo a forca para ele. Então, o plano de Mardoqueu, de Amã, para se cumprir o que diz a palavra, né? O homem pode fazer muitos planos, né? Mas a última palavra de quem? Do Senhor. Então, ele já, com um aconselhamento maligno, ele já arquitetou tudo para quando o sol raiar, eu quero esse homem na forca. Sendo que na mesma noite em que aconteceu esse episódio, estava lá o rei Assuero, lá na sua cama real,
o cara começa a perder o sono, começa a bater insônia, rola para lá, rola para cá, não é assim? Acontece? Não consegue dormir? Rola para lá, rola para cá, bota o travesseiro aqui, paga tudo, não consegue, o sono não vem, aqueles pensamentos vêm e você chama o Caio, manda ler as crônicas aí. E quando eu pego as crônicas, os fatos ocorridos, né, escritos, vai dizer a respeito do cara que salvou a vida dele, Mardoqueu. Então, Deus permitiu até o rei ficar em insônia, porque se no dia seguinte, se isso não acontecesse aqui, quem estaria na forca era Mardoqueu, seria executado. Mas Deus interviu até no soninho do rei. O rei ficou chateado porque ele não conseguiu dormir. Lê alguma coisa aí, por favor, para pegar no sono. Né? Quando você, ao invés de dar sem sono, você lê alguma coisa, a Bíblia, e dá aquele sono. Né? Não é isso? Eu vou começar a ler a Bíblia. Quando? Não é assim que acontece? Então, o rei precisava ouvir, ficar ouvindo, e assim ele, quando ouviu a história desse livramento que ele teve, o que ele faz? Amã, que estava no pátio do palácio, ele é chamado, após ser chamado. Versículo 6, entrando Amã, e o rei disse, que se fará um homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, poxa, deve ser eu. Me chamou. Qual a honra que eu posso dar? Poxa, Amã já era honrado demais, mas ele queria mais. Pô, deve ser eu. Pô, vou montar um cavalo, vou passear, ali na. Eu vou passar ali, vou toda aquela honraria com a vestimenta. Olha o que o texto diz aqui, acompanha comigo. Entrando Amã, o rei disse, que farás ao homem cuja honra se agrada o rei? Então Amã disse no seu coração, de quem se agradará o rei, para ele fazer a honra mais do que a mim? Ele no íntimo dele. Traga a veste real do que o rei costuma vestir, monte um cavalo em que o rei costuma andar, e põe-lhe a coroa real na cabeça. Ergue-se, veste o cavalo, a mão de um dos príncipes do rei, de maiores senhores, e vista dele aquele homem cuja honra se agrada. E levantando-se o cavalo pelas ruas da cidade, apregoou-se diante dele, assim se fará um homem cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma, veste o cavalo como disseste, e faz assim para com o judeu. Pensando que essa bênção era para mim, essa honra era para mim, mas não era para Mardoqueu, porque ele arquitetou, olha, suba num cavalo real, bota a vestimenta do rei, o rei costuma vestir, uma coroa na cabeça, passeia pela cidade, e que na verdade ele tinha que fazer o quê? Pegar lá Mardoqueu, que ficava só na porta do rei. Interessante, né? Foi lá na porta lá que Mardoqueu denunciou a conspiração. E é por onde ele ficava muito próximo, porque talvez ele queria ter informações sobre o externo. Sempre ficava na porta, né? E chegou a hora que ele foi honrado. Ele foi chamado pelo rei. Aí quem vai honrar? Quem vai querer fazer? Vai colocar vestimento? Quem vai fazer? Ele andar sobre as ruas, né, da cidade lá de Suzã. Está no cavalo lá, ó. E está ele lá assim. E está lá Mardoqueu sendo honrado. O cara que só vivia ali próximo à porta do rei. Agora anda no cavalo, bota vestimenta e bota a coroa. Todo mundo tem que fazer assim. A fúria ficou. Aí o cara ficou doido. Aí Amã ficou mais furioso ainda. Poxa, o cara que eu queria matar está sendo honrado pelo rei. O cara que eu queria aniquilar, que queria para a forca. Agora o cara está montado sobre um cavalo com a vestimenta do rei, com a coroa do rei, está sendo honrado por todos. E aí, diz o texto que depois que ele voltou para sua casa, angustiou-se, né, muito. Tá? Continuando aqui, então contou, no versículo 13, contou a Amã, a Zélia, sua mulher, a todos os seus amigos, tudo quanto tinha sucedido, ou seja, todos os fatos que ocorreram. Então os seus sábios, e Zélia e sua mulher disseram,
se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, tu não vai prevalecer contra ele não, certamente ele vai prevalecer contra você. Esse cara é judeu, mano. Tu não vai prevalecer contra ele não, certamente você vai cair. Então, ou seja, depois disso tudo, ele ainda escuta dentro da casa dele que ele vai cair por terra. Aí deixou o cara desanimado completamente. A pátria vai prevalecer contra o judeu. Olha qual o problema que tu arrumou. Vamos falar assim, né? Então, estando eles ainda a falar, quando eles chegaram aos eunucos do rei, eles se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther. Então, logo na sequência, ele já pega logo ele lá e diz, poxa, agora eu vou lá para o palácio lá, vou voltar, né, a comer juntamente lá com Esther, com o rei. Aí no capítulo 7, a denúncia, aí Esther denuncia Amã, aquele que arquitetou todo o plano, né, de sentenciar a morte dos judeus, enfim. Lê alguém, por favor, aí o capítulo 7, do versículo 1 até o 5. Indo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no segundo dia, no banquete do vinho: qual a tua petição, rainha Esther? E se te dará? E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o teu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruir, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse, cujo coração instigou a fazer assim? No versículo 6. E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Olha aí. Imagine só como é que ficou Amã. Depois de não prevalecer contra Mardoqueu, agora ele se apresenta dentro daquele momento ali que Esther vai botar tudo às claras, o decreto, ela vai revelar, ela vai dizer o decreto do rei, e ela vai falar: poxa, esse povo que ele decretou, eu faço parte desse povo, já tem até um preço, 10 mil talentos de prata. E aí? Aí Amã se perturbou, agora já era, não tinha mais o que fazer, porque tudo ficou às claras, a verdade veio à tona. E o homem que havia mandado fazer a forca, que havia mandado fazer o edital para poder matar os judeus, agora é ele que vai ser sentenciado pelo rei. A pessoa que buscou a sentença de morte para o povo, é esse mesmo figura aí que vai ser sentenciado de morte também. Mas o texto aqui, ó: e o rei do seu furor se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha: rainha, tem misericórdia. Agora ele vai pedir para a rainha, vai se prostrar: por favor, me ajuda. Não tinha como mais fazer mais nada, não tinha como mais poder pedir, não tinha como ele implorar, não tinha nem como ele chorar, não tinha mais o que fazer, porque a verdade veio, todo o plano que ele tinha foi descoberto. Assim que Esther revelou de que povo esse era esse que seria perseguido, seria morto, que era o povo dela. Então diz o texto aqui, ó: então disse o rei: porventura queria ela também forçar a minha rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também uma forca de 50 côvados de altura para Amã, que Amã fizera para Mardoqueu, que fala bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: e forca não. Ainda veio uma outra pessoa com a informação: ó, esse cara aí, ó, preparou uma forca aí para Mardoqueu. Aí o cara já estava sentenciado. Aí depois veio outro e falou: esse cara aí, ó, que fez o bem para o senhor, ele queria o mal de quem quis teu bem. Ele fez, olha só, esse cara aí, ó, ele quis fazer o mal
Mas ele fez o bem para o Senhor. E esse cara que ele queria fazer o mal. E aí, após esse episódio, Mardoqueu, ele é colocado na forca, que ele mandou, que aconselhado a fazer, cuidado com os conselhos, aconselhado a fazer uma forca. Acabou que aquela forca foi para ele. Ele ficou lá pendurado em praça pública, sendo exposto, envergonhado, derrotado e não prevaleceu. Capítulo 8. Naquele dia o rei Assuero, a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado tudo o que ele era. Então tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã, e Mardoqueu. E Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, que se lançou aos seus pés e chorou. Ele suplicou que revogasse a maldade de Amã. Ou seja, todo o intento que ele tinha com os judeus, a maldade que ele fez, não tinha como voltar. Era um decreto do rei. A lei é irrevogável. Quando o rei vai ver uma sentença, e quando tem um anel dele ali, ó, carimbado ali no meio, não tem como voltar mais atrás. Não há como. Então, ou seja, ainda que Esther suplicou ali a salvação para que pudesse ser removido esse edital, não tinha mais o que fazer. Versículo 4: estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e pôs-se em pé perante o rei. Ele disse: se bem parece o rei, se eu ache graça perante ele, este negócio é reto diante do rei, e se lhe agrada aos seus olhos, escreva-se que revogue as cartas de intento de Amã, filho de Amedata, ou Agagita, as quais ele escreveu para lançar perder os judeus, que está em todas as províncias do rei. Versículo 6: porque como poderia ver o mal que sobrevirá meu povo, como poderia ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha, e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a casa de Amã, e eles enforcaram com a forca por quanto quisera pôr a mão sobre os judeus. Escrevei para os judeus como parece bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei se sela com o anel do rei, e não se pode revogar. E agora eles precisavam fazer um outro edital, e o rei Assuero vai dar o quê? O seu anel para Mardoqueu. Mardoqueu, toma aqui o anel, elabora um novo edital e sela com o meu anel, e se espalha por toda a província. Então a ideia que eles tiveram aqui no capítulo 8, qual foi? Então foram chamados os escrivãos do rei, naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, ao 23 do mesmo, se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos satrapas, e aos governadores, e aos maiorais da província, que estenderam até a Índia e até a Etiópia, as 127 províncias, segundo a escritura, cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus, segundo a sua escritura, conforme a sua língua. Ele se escreveu em nome do rei Assuero, e selou com o anel do rei. Enviaram carta pelas mãos de correios a cavalos, cavalgaram sobre os ginetes que eram da cavalaria do rei. E nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada um que defendesse as suas vidas e se protegesse, na verdade, né? Então, resumindo esse edital aqui, seria o quê? Se defende. Porque o dia da matança, o dia que tentarem contra vocês, que é o dia que já está determinado, vocês podem se defender contra o ataque dos inimigos. Então, após feito esse edital, os judeus poderiam ter a autorização, sendo selado a mandato de Mardoqueu, para que pudessem se defender. Porque até então, eles ficariam ali inofensivos, seriam mortos, seriam aniquilados por todo o império. Mas aí com esse edital, com essa autorização, as coisas mudam a favor dos. Deus sempre ele muda as circunstâncias nisso para favorecer o seu povo. E assim vocês lutem, peguem armas, defendam seus filhos, suas esposas, porque esse dia há de chegar e vocês têm autonomia e autoridade para fazer tal coisa. E assim foi espalhado por
todo o império essa notícia. Então Mardoqueu saiu da presença do rei, com a veste real azul, celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro. Olha, pô, como é que é? Mardoqueu saiu honrado, muito honrado aqui, meus amados, olha só. Ele sai com uma veste azul, celeste, branca, uma grande coroa de ouro, uma capa de linho fina, tudo púrpura. A cidade de Suzã se exaltou e se alegrou. E para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade onde se chegava a palavra do rei, em sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo, e muitos dentre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor de Deus caíra sobre ele. Agora o cara aqui, a pessoa que estão vivendo só na porta do palácio, agora o cara está exaltado, mano. Muito honrado com vestes reais, coroado com roupas novas, exaltado na cidade, e se espalha noticiando por todos os lugares que esse judeu, Mardoqueu, ele, e assim todos os judeus, houve luz, alegria, festa, vamos festejar, vamos celebrar, vamos comemorar, e assim foi feito. Agora aqui, para a gente ir embora, para terminar aqui no caso, né? E no mês do 10º, que é o mês de Adar, esse mês aqui entre março e abril, no dia 13 desse mesmo mês chegou a palavra do rei e a sua ordem para executar, no dia que os inimigos dos judeus esperavam se assenhorasse deles. Isso deu ao contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos seus aborrecedores. Ou seja, quando chegou o dia da matança, o dia que era para cumprir o primeiro edital, que era para lançar a mão nos judeus e matá-los, foi ao contrário. Os judeus começaram a pelejar contra os seus inimigos, contra aqueles que o aborreciam, e aí estourou em vários pontos do império lutas armadas para se defender, e aqueles que tentaram contra os judeus ia não prevalecendo, tá? Lê alguém, por favor, versículo 2 até o versículo 5. Versículo 2 até o versículo 5. Capítulo 9. Ajuda aí, professor, gente, por favor. Capítulo 9, versículo 2 até o versículo 5. Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal. Nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. E todos os maiorais das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, e com matança, e com destruição, e fizeram os seus aborrecedores, e fizeram. Então você vê que a fama de Mardoqueu é tão grande que até os apoiadores políticos apoiaram os judeus, apoiaram a causa. Poxa, esse cara aí foi honrado pelo rei. Eles iam contra uma pessoa que foi honrada pelo rei Mardoqueu, que foi exaltado. Então as demais províncias não vão apoiar esse cara aí. Vamos dar apoio para eles. Vamos lutar junto. Engraçado, né? Até que entrou na causa por causa dos judeus, cara. Olha o que Deus faz. A gente percebe que você não tem palavra em nenhum momento Deus aqui sendo mencionado aqui no livro. Mas você vê Deus agindo por detrás do bastidor. Você vê Deus agindo, sabe? Então até esses judeus receberam apoio de todas as províncias para lutar juntos contra aqueles que o aborreciam. Então tiveram apoio, venceram em vários lugares, inclusive aonde Esther estava, em Suzã, na fonte de Suzã, mataram dentro dos judeus 500 homens caíram por terra lá, que tentaram contra os judeus. E aí diz que o texto eles não pegaram os despojos dos seus inimigos. Lê alguém agora, por favor, o versículo 11 até o versículo 19.
tem só mais 5 minutinhos, versículo 11 até o versículo 19. Alguém se candidata aí para uma outra pessoa, para ajudar o professor? Versículo 11 até o versículo 19 aí, do capítulo 9. No mesmo dia veio perante o rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã. E disse o rei a Rainha: na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei de Faria, qual é, pois, a tua petição de dar-se-te-á? Ou qual é ainda o teu requerimento? Que faça. Então disse Esther: se bem parecer ao rei, conceda-se também amanhã os judeus que se achem em Suzã, que façam conforme ao mandato de hoje, e enfoque os 10 filhos de Amã numa flor. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se no exílio em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã há 300 anos, porém ao dispor não estenderam a sua mão. Leu até o versículo 19? Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa da sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram os seus aborrecedores 75.000. 75.000 caíram. Não estendeu a sua mão. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mês. E fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mês, e repousaram no dia 15 do mês. E fizeram daquele dia de banquetes de alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram no dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquete, e dia de fogueira, e de mandarem presente uns aos outros. Então você vê que após essa vitória, após esse feito heróico dos judeus se defenderem e cair seus inimigos, isso ficou um marco histórico, tanto que hoje eles comemoram a festa do Purim. É comemorado, né? Por esse feito que aconteceu. E tanto que são 2 dias de festa, eles comemoram durante 2 dias, se alegram, se regozijam por esse grande efeito que ocorreu, porque era um dia em que seria feito para que todos fossem mortos, mas foi nesse mesmo dia que todos puderam, um outro edital, serem livrados, se defenderem e comemorarem esse grande feito heróico. Então não é mais um dia de morte, de tristeza, mas virou dia de alegria, dia de festa, dia de se regozijar, de se alegrar em Deus. Aqui no versículo 20 diz assim: a festa do Purim mandou escrever essas coisas, enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias, do rei Assuero, as de perto, as de longe, ordenando que guardasse o dia 14 do mês de Adar, que é entre fevereiro e março ali, do mesmo mês, todos os anos, como dizem que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que ele mudou de tristeza e alegria, de luto em dia de fogueiro, para que os fizessem dias de banquete, de alegria, ele mandasse presente uns aos outros e dádiva aos pobres, e se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinha começado, como também o que Mardoqueu havia escrito, porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intento de destruir os judeus, tinha lançado isso é, a sorte para assolar. Mas vindo isso perante o rei, mandou ele para por cartas o seu mau intento que intentaram contra os judeus e tornasse sobre a sua cabeça para ele enforcar ele e aos seus filhos, ou seja, os filhos de Amã. Por isso aconteceu naquele dia chamado de Purim, o nome de Pur,
também por causa de todas as palavras daquela carta, do que viram sobre isso e do que tinha sucedido. Confirmaram os judeus e tomaram sobre si, e sobre a sua mente, e sobre todos que se achassem, e que não se deixaria de guardar esses 2 dias, conforme escreveu deles, segundo o tempo determinado dos anos, que estes dias sejam lembrados e guardados gerações após gerações, família, província, cidade, que nestes dias de Purim se celebrem dos judeus, em memória deles nunca teriam fim entre a sua semente. Depois disso, escreveu a rainha Esther, filha de Abiú, a Mardoqueu, o judeu, com toda a força para confirmar a segunda vez essa carta, ou seja, mais uma carta aí para reforçar essa data, esse dia, que fosse celebrado, comemorado, lembrado por gerações e gerações, eu mandando cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem a este dia de Purim, os seus tempos determinados por Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhe tinha declarado e estabelecido, como eles mesmos já tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do clamor. E o mandato de Esther estabeleceu o que respeitava de Purim, escreveu-se no livro. Resumindo isso aqui, foi feito o edital, reforçando tal atitude que deveria ser tomada, e assim puderam comemorar esse feito, marco histórico, para ser sempre lembrado nesse dia, nesses 2 dias, poderem celebrarem, regozijarem, trocar presentes uns aos outros e ajudar os povos. Capítulo 10, depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas, e todas as obras de seu poder, de seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritos nos livros das crônicas do rei da Média e da Pérsia, porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei, é grande para com os judeus, é grande para com as multidões dos seus irmãos, procurando o seu povo, trabalhando pela prosperidade e pela nação. E assim fecha a história de Mardoqueu, um homem que no final de tudo foi exaltado, acima dele só tinha um rei, e abaixo do rei era ele. Foi engrandecido, foi exaltado, muito lisonjeado por todos os lugares, que assim o seu nome foi espalhado por toda a província. Era assim. Deixa eu guardar. Deixa eu guardar outro. Meus amados, alguém ficou com uma dúvida aqui, mano?